Continuando aqui a nossa gravação. Então, como eu disse para vocês há pouco. E, pastor Johnny, já aproveitando e fazer uma pergunta. Vocês têm na igreja de vocês culto da União Feminina, à tarde e tal? Não, na verdade ocorreu sábado passado uma conferência, né, para as mulheres, e aí foi convidada uma pastora da Metodista, que por sinal é psicóloga também, mas um culto específico não. Sim. Não, perguntei porque eu queria perguntar como vocês fizeram na pandemia, né? Mas a gente sabe que as mulheres da igreja trabalham bastante, o importante é isso, é que elas trabalham e elas estejam em harmonia, né? E aquilo, trabalhando, né? Mas, como eu disse para os irmãos, que alegria, irmãos. Muitas vezes, irmãos, coisas como essa não tem preço. Uma pessoa que nem hoje, minha esposa, ela precisou ir para a Zona Norte para socorrer a minha sogra. E uma irmã conduziu o culto. E eu fiquei vendo essa irmã conduzir. Ela era lá da Batista da Lagoinha. E ela veio para Ferraz, conheceu a nossa igreja e está conosco até hoje. Essa irmã, ela, assim como essa anciã e como outras irmãs, como é gostoso ver isso. Isso é a prova de que mesmo nas nossas provações, o Senhor é conosco no nosso deserto. Para a gente dar início a esse assunto aqui, eu já citei na nossa aula, mas eu gostaria de começar agora fazendo a citação de uma frase que eu aprendi de um irmão, eu não sei quem é o autor, ele citou alguém, né? E esse irmão dizia assim, que não importa o tipo de solo que você está, o que importa na nossa vida é o tipo de céu que está sobre nós. Samaria tinha um solo abundante, fértil, econômico, rico. Mas que tipo de céu estava sobre Samaria? Um céu de divisão, um céu de pecado, um céu de vaidades, um céu de idolatria. E por essa razão Israel sofreu demais, mesmo tendo um solo abundante ao seu dispor. Já as regiões da Judéia era outra dimensão. Eram montanhas, mas havia um tipo de céu diferente sobre aqueles que estavam no Reino do Sul. Mas para melhorar essa compreensão, a gente entende muito bem essa analogia dessa frase quando Israel fica 40 anos no deserto. Porque lá no deserto não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Mas que tipo de céu estava sobre Moisés, sobre as 12 tribos de Israel? O céu do Todo-Poderoso. Então, esse capítulo, para mim, também, do livro, ele é um ponto alto para trabalhar não só nessa dimensão da geografia, mas das lições da espiritualidade. Por que eu estou falando isso e citei a irmã a anciã, citei essa irmã que veio lá de Minas, né? Ela fala com tom mineiro. E por que eu fiz questão? Porque, irmãos, muitas vezes pode ser pandemia, pode ser perseguição, pode ser tribulação, não importa. Pode ser com abundância econômica, pode ser com escassez. Não importa que tipo de solo a gente está. O importante é jamais esquecer que tipo de céu está sobre nós. Porque se a gente está abastardo, numa igreja abastarda, com nananã, mas não é o céu de Deus, nada importa. Mas se a gente está num deserto, como foi Moisés, mas é os céus do Senhor, tudo importa. Então, que Deus possa fazer com que essas lições sejam marcantes na nossa vida. Porque viver igreja é isso, é depender desse tipo de céu o tempo todo. Né? Então, leia para nós, pastor Johnny, agora, da Desertos de Israel. Amém. O termo deserto aparece no Antigo Testamento quase 300 vezes, no Novo, cerca de 50. Kenneth Kitchen afirma: nas Escrituras, os vocábulos traduzidos como deserto incluem não somente os desertos estéreis de dunas, de areia ou de rocha, que surgem e dão a cor à imaginação popular, mas igualmente designam terras planas de estepes e terras de pastagens apropriadas para a criação de gado. Né? Eu já mencionei um pouco sobre isso com vocês nas aulas anteriores,
essa ideia de duna, do Ceará, etc. e tal, não é o que a Bíblia vai ensinar sobre o deserto, né? O solo desértico tem várias categorias e vários tipos e vários motivos pelos quais eles se tornam desertos, né? Então vamos lá. São muitos os termos hebraicos que representam a ideia de deserto no Antigo Testamento, e cada um deles pode ter acepções diferentes que enriquecem o seu conceito. Isso não ocorre apenas no Antigo, mas também no Novo Testamento. Quando se fala em deserto na Palestina bíblica, não se trata somente de uma região típica arenosa, mas também de solos sem vegetação, seja pela sua formação geológica, seja pela sua ausência de chuvas. É comum chamar-se de deserto a elevação de pedras caliça e árida, exclusivamente pela falta de chuva. A explicação, tanto geológica como arqueológica, provou a relatividade do que se chama de deserto na Palestina, bem como em outros lugares, muitos dos quais, em tempos antigos, foram campos de lavoura e de fixação humana, como provam os textos bíblicos e os nomes aplicados a tais regiões. No Antigo Testamento, o vocábulo deserto aparece sob diversas acepções. As principais são Midbar, é forma hebraica traduzida na Septuaginta por Eremos, na Vulgata Desertum. O termo já era largamente empregado. Nos épicos cananeus de Ugarit, no século XIV a.C., a palavra pode indicar uma vasta região plana, propícia para a criação de gado, conforme em Samuel, 2 Samuel 17:16, Salmo 65:12, Isaías 42:11, Jeremias 23:10, Joel 1:19, 2:22. Tais desertos podem também ser considerados regiões de transição entre os vales férteis e as escaldantes dunas. Gênesis 14:6, Êxodo 3:1, Deuteronômio 11:24, 1 Samuel 24:1, Isaías 32:15. O termo pode ainda ser empregado em sentido figurado, indicando esterilidade e desolação, segundo Isaías 14:17, Jeremias 2:3 e Oséias 2:5. 2. Então, opa, só uma pausinha, por favor. Então a gente vê que o vocábulo ele tem várias categorias, né? Se a gente pudesse assim dizer. O vocábulo deserto aparece sob diversas acepções. Então, assim, para nós, é claro que quando a gente trabalha na parte mais prática e aplicação, a gente vai falar como um momento de privação, de dificuldade, de escola, de aprimoramento. Mas, assim, a Bíblia vai trabalhar nessa premissa, mas vão ter outras lições também dos desertos, né? Então, assim, é interessante saber disso para a gente poder aplicar um texto corretamente naquele momento, né? Então, 2 aqui, Arabá. No grego, Édemos. Na Vulgata, terra iambitabilis. Não sei se a pronúncia está correta, mas acho que é isso aí. Vamos falar para o nosso pronunciador oficial. Senhor Felipe. Latim, é latim. Vamos ver se agora o lado Italiano? italiano, vamos ver ou se ele é realmente lá da Palestina, lá dos árabes. Pois é, É. Inhabitabilis. iambitabilis. Isso Obrigado. aí. O termo empregado com artigo na, ha, arabá, refere-se ao Vale de Cedron, Amós 6,14. Sem um artigo, Arabá descreve uma região árida ou distante. Por extensão, pode corresponder a Midbar, Isaías 33:9, 35 do 1:6, 43, 41:19. 3. Iesmon. No grego, esse termo sempre é vertido por Eremos ou Anudrus. Na Vulgata, Salitudo, Desertum
envium, traduz uma região deserta. Deuteronômio 32:10, Salmo 68:7. Às vezes esse vocábulo estabelece paralelismo com Midbar, Salmo 78:40, 106:14, 107:4, Isaías 43:19 e 20. Quando empregada com artigo, converte-se num topônimo definido. 1 Samuel 23:19, 24, 26 do 1 e 3, aliás. Você vê, irmãos, em muitos momentos, uma palavra, ela tem o seu lado mais... Vamos resumir aqui. Deserto, muitas vezes, vai ser apresentado para nós de uma forma adjetiva. E, em muitos momentos, de uma forma substantiva. Então, essas variações e essas ideias e essas aplicações vai depender muito daquilo que o escritor estava retratando naquele momento. Nem a gente viu aqui, né, que muitas vezes o próprio emprego dessa palavra com artigo já dá uma outra ideia, já dá uma outra compreensão. Isso vai acontecer muito, irmãos, e esse é um assunto muito lindo, muito gostoso e muito difícil, mas que é de influência dos linguistas, né? Os linguistas que vão gostar disso, vão explicar bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes a gente pega um texto, né? Começa a estudar as línguas originais, e aí a gente quer traduzir a língua original, aquela palavra, para o nosso contexto. Só que a gente despreza o artigo, despreza a terminação, e tanto no hebraico quanto no grego, é um pouco diferente do português. A maneira em que eles falam, a maneira em que eles expressam, as declinações, como a gente fala, né? É bem diferente. A construção da língua, ela é bem diferente. Então, quando você pega uma língua, que é uma língua, como a gente chama, língua morta, que é o hebraico, e pega outra língua, que é uma língua também morta, que é o grego koiné, e tenta traduzir ao pé da letra, irmãos, sai cada coisa que é facinho de fazer heresia. Por isso que aí é onde entra a habilidade dos linguistas, porque eles vão tentar fazer essa correspondência, vão tentar fazer uma tradução da melhor forma, vão tentar entender o original e vão tentar traduzir na língua corrente, dando a melhor ideia. Por essa razão, que as traduções elas acabam não tendo um lado ruim, elas acabam se completando. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Você pega uma Bíblia, está lendo, de repente você pega aquele texto em outra Bíblia, você tem uma compreensão melhorada, aí você pega outra Bíblia, amplia. Já passaram por isso? Por quê? Porque as traduções elas se complementam. Talvez você me pergunte, mas pastor, professor, tem uma melhor tradução? Sim, sempre haverá em toda língua uma melhor tradução. Mas as outras traduções, elas se completam, elas se embelezam e elas nos ajudam. Entendeu? Então, essa parte aqui está sendo um pouco mais técnica, mas ela acaba nos ajudando quando formos fazer aquilo que a gente chama de hermenêutica. Tá bom, meus irmãos? Beleza até aí? O senhor entrou no mérito sobre traduções, no teu ponto de vista, qual delas é melhor hoje? Então, eu gosto muito das versões mais conservadoras, né? Eu gosto muito dessa daqui. Está lá embaixo. Deixa eu mostrar aqui. Eu acho a revista atualizada muito boa. Gosto muito da revista atualizada. Eu tenho um carinho especial demais pela revista corrigida, porque talvez foi a primeira versão que eu li ela na Bíblia inteira, né? Então, talvez... Sabe aquelas palavras clássicas da revista corrigida? Então, para mim, é um carinho especial. Mas, assim, entre essas duas, na minha opinião, a revista atualizada acaba sendo um pouco melhor. A revista corrigida, ela tem eu diria,
uma defasagem por causa de ser, eu diria, um pouquinho mais antiquada na questão de palavras e da construção daquela tradução. Mas ambas são excelentes. Mas uma que para mim está acima é a Almeida Corrigida Fiel. Na minha opinião, a Almeida Corrigida Fiel ela consegue ter um destaque acima da Revista Atualizada. Agora, eu utilizo no dia a dia a NVI. Na minha opinião, está em quarto lugar de todas as traduções. Pastor, por que o senhor utiliza a NVI? É bem simples, porque eu acho que a leitura da NVI na nossa pregação, ela facilita a compreensão de quem está lendo e de quem está ouvindo. Por exemplo, hoje minha esposa estava fazendo a sua devocional, nós fizemos a devocional como de costume, sempre juntos. A gente sempre faz a devocional juntos, e hoje ela se impressionou com o peso da coroa, se não me falha a memória, de Davi. Se não me engano, é 32 ou 35 quilos. Ela falou, pelo amor de Deus, uma coroa de 35 quilos. Se não me engano, é de Davi. Eu só sei que ela destacou, falando alto, isso, a coroa de 30 e poucos quilos. Na revista corrigida vem vem outras medidas, outros dados, outros pesos, a tabela é diferente. Revista atualizada também, na revista corrigida fiel também. Então, muitas vezes, esse simples detalhe para o leitor ou para aquele que está ouvindo a mensagem dificulta. Já a NVI, ela tem essa facilidade, mas eu admito que das traduções ela não é a melhor, para mim. Mas eu uso ela porque, como a gente costuma levar uma mensagem para todas as pessoas, então eu acredito que a NVI facilita um pouco nisso. Minha opinião, tá, gente? Dr. Russell Shedd usava a NVI, então me sinto à vontade de usar a NVI. Mas, assim, essa é uma opinião. E vão ter aqui, irmãos, muitas discussões sobre traduções, tá? Os linguistas, eles gostam muito de brigar sobre essa questão. Eu, particularmente, tenho uma opinião que eu aprendi desde cedo na minha conversão com o professor Maurício, que hoje é o pastor Maurício. Ele é um diretor de seminário teológico, e ele dizia, desde a época que ele era o meu líder de jovens, ele falava assim que as versões se completam, e eu concordo plenamente com ele. Pastor Maurício, ele não é linguista, ele é historiador. Ele é professor de várias cadeiras, ele fez história na USP, e ele tem uma percepção dessa forma, que as versões se completam. Eu, particularmente, penso dessa forma. Eu, até, se você me perguntar, até essas versões mais populares, né, a linguagem de hoje, etc., então, eu acho que elas têm a sua utilidade. Eu não sou um linguista, tá, irmãos? Os linguistas, eles vão ser mais criteriosos sobre isso, eu respeito, porque é a área de atuação deles, né? Entendeu? Qual é a versão que vocês mais gostam? O que não pode é inventarem uma versão de linguagem neutra, né? Ah, sim. Ou quando começa, vamos supor, mesmo na linguagem de hoje, aí onde entra uma explicação. A linguagem de hoje é perigosa, porque ela acaba não traduzindo, né, de uma forma fiel, ela tenta fazer uma releitura. Ela tem a sua utilidade? Tem, mas eu não gosto muito, mas eu acho que ela tem a sua utilidade, mas desde que não fuja da ideia do texto, né? Mas eu ainda prefiro as palavras mais clássicas, as leituras mais clássicas. Quais são as versões que vocês mais gostam? Eu gosto muito por conta da exposição à NVI. Eu concordo com o que o senhor falou. Eu acho que para o ouvinte, principalmente aqueles que não estão tão familiarizados com as escrituras, fica muito claro no entendimento. Agora, eu tenho um apreço também pela linguagem mais clássica. O senhor falou uma coisa que foi o que aconteceu comigo. Na minha conversão, eu ganhei Almeida Revista Atualizada, se eu não me engano, ou corrigida. Desculpa, eu estou sem ela aqui. E, inclusive, as minhas citações não é nem baseado na NVI. Fixou muito na minha memória aquela tradução que eu recebi quando me converti. Então, são as que realmente mexem mais com o meu interior, inclusive. Sim. E nosso país, por sermos um país que tem
eu diria, uma contribuição do povo pentecostal, que a gente pensa assim, irmãos, aqui entrando num dado histórico, né? Os missionários vêm para a nossa nação em vários períodos, desde o descobrimento do Brasil, os missionários tentavam vir aqui. Mas muitos missionários não tinham êxito, morriam, outros morriam por situações da vida, outros morriam porque eram mortos mesmos, né? Se tornavam quase que mártires. Então, se apagava a história desses missionários. E o que acontece é que, a partir de 1800, vêm alguns grupos alemães, se estabelecem no sul, e ali trazem, vamos dizer assim, a primeira comunidade evangélica. Depois vêm os presbiterianos, vêm os batistas, e aí começa a ter uma expressão evangélica na nossa nação. Mas a gente sabe que, com o surgimento da igreja pentecostal, principalmente por Daniel Berg e Gunnar Wing, eles vieram para cá como missionários de igrejas históricas, mas o movimento pentecostal aflorou por causa deles. E eles usavam revista e corrigida. Você pode ver que a nossa nação tem um carinho muito grande pela revista e corrigida, fruto do trabalho deles. Como a grande maioria das nações do brasileiro se converte e utiliza a revista e corrigida, eles usam. Mas, olha, as traduções católicas, elas são muito boas também, viu, irmãos? São muito boas, porque na questão linguística, os católicos são muito bons. O que eles cometem o pecado é o quê? A aplicação, é a interpretação. Vão adorar Maria, os ídolos, etc. e tal. Mas as traduções católicas costumam ser muito boas também. Mas você vê, a nossa nação, ela tem uma história na revista e corrigida. Então, é uma gratidão, né? Mas, por exemplo, King James, eu gosto demais da King James. Por isso que, assim, eu não sou linguista, eu acho que todas elas se completam. Todas. E, para nós, desde que não pratique uma heresia, né? Então, eu acho que todas elas são boas. Tá bom? Aí, beleza, Johnny. E, Dio, qual que é a sua versão que você mais gosta? Eu tenho um aqui que eu gosto bastante, que é a Corrigida Fiel, né? O problema é quando, né, eu já até vi algumas exposições falando sobre isso, que tem algumas que cortam palavras, e assim, na maioria das vezes, palavras principais, né? Eu vi alguém falando principalmente daquela passagem de Mateus 4, que Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em algumas versões fala somente que o homem viverá de toda a palavra. Sabe, cortando assim, tem algumas versões que cortam algumas coisas, e aí é como o senhor falou, tem que tomar cuidado para não ser nenhuma heresia, né? E assim, irmãos, existe uma matéria no seminário que nós não temos na nossa grade, é sobre essa questão dos manuscritos e dos textos. A gente chama textos recéptos, e tem uma discussão muito grande, tem matérias, é uma matéria bem delicada, bem complexa. Na nossa grade do nosso seminário não tem ela. Mas, assim, esse assunto é um assunto muito legal, muito bom, mas também há muita briga, viu? Tem brigas de traduções no meio do povo protestante. E chega a um ponto, assim, de trocarem farpas, assim, horrorosas. E fica aqui já a minha indicação. Fujam dessas coisas, sabe? Eu acho que quando entra para essa questão de brigas e de ofender um ao outro, irmãos, nada justifica isso. Nas aulas de teologia sistemática, eu uso uma frase com muita frequência, que é o seguinte: a Bíblia vai ensinar doutrinas principais e doutrinas secundárias. O povo de Deus não deve se divergir das doutrinas principais. Infelizmente, quando há alguma divergência, eles já vão para o campo do ataque e da ofensa, entendeu? Isso é uma praga. E aí, o povo de Deus perde muito, porque aí já está tendo divisão. Uma coisa é nós não concordarmos. Uma coisa é um linguista ter uma opinião, outro ter outra opinião, mas é entrar já no campo da briga. Então, é muito desagradável quando isso acontece. Infelizmente, isso acontece. É lamentável, não deveria. Mas, na questão das traduções, das melhores traduções, da melhor versão, irmão, já vi cada coisa, por exemplo, de pessoas chamarem o que usa tal versão de desviado, entendeu? Olha, é uma coisa... Quem perde muito é o povo de Deus. E já vi pessoas até se afastarem da igreja por causa disso. Porque, na realidade, começam a
a estudar esse assunto, e quando eles veem essa briga tão feia, eles falam, está vendo, ó, estão brigando, então quem ganha com isso é o inimigo, entendeu, irmãos? Perceba, a gente tem que aprender a dialogar sem entrar numa situação de estar se degladiando, sabe? Coisa baixa. E são opiniões, são estudos, tá? Mas entramos nesse assunto só para... Tá bom? Beleza? Felipe, qual que é a sua versão que você mais gosta? Eu sou mais conservador, acho que eu tenho, desde quando eu me converti, tenho uma Bíblia aqui, acho que é a revista corrigida, uma coisa assim. Gosto de usar NVI também no cotidiano, tem uma nova agora, a NVI. Gosto, mas sou mais conservador às vezes. Depende da leitura, às vezes eu gosto de ficar vendo várias versões, dependendo do que eu tô lendo, só para ter esse Ótimo. complemento. Muito bom. Deixa eu até dar uma indicação para vocês, não é a matéria, né? Mas My Bible, um aplicativo. Ah, eu Quem tem tenho, ele? ele é viciante, é muito bom esse aplicativinho. É extraordinário esse aplicativo. Simplesmente extraordinário. Eu tenho vários, Recomendo é para muita coisa. vocês. É um dos melhores. Eu preciso terem uma ideia, irmãos. Eu gosto muito de usar o dicionário de Strong. Mas eu estava sentindo uma falta violenta, porque eu tinha comprado na Sociedade Bíblica uma Bíblia digital há muitos anos atrás, Bíblia online, módulo avançado, aqui. E aí ela vem com o dicionário bíblico de Strong. E aí o que acontece? Logo depois dessas mudanças de Windows, ela só abre no XP. Então eu não tenho mais XP nas máquinas, eu não conseguia mais usar minha Bíblia, eu ficava desesperado. Porque quando eu estou lendo, eu gosto muito de usar o dicionário bíblico de Strong, que são o quê? Ele é um linguista, ele usa muitos termos no original. Irmãos, a melhor versão que tem, de todas, sem medo de errar, é o texto original. Podendo, sabe, degustar um pouquinho do original é fora do comum. Que aí você vai direto na fonte, você vai na raiz. Então, esse My Bible, ele é extraordinário. Na minha opinião, é o melhor aplicativo que tem. Então, quando, por exemplo, aqueles mapas que utilizamos é dele, Strong, entendeu? Deixa eu só fechar aqui de novo. Sair. Ó, My Bible. Eu não abandono meu. Olha só. Domingo eu falei sobre Atos e concluí a minha mensagem sobre Atos 4, 32 ao 37. Só vou dar uma demonstração rápida aqui para vocês. Ó. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Aqui, no grego, está cair. Opa, deixa eu sair aqui. Olha que fantástico, irmãos. Cair, pletós, pistelio. Olha só que coisa simples, né? Esse pistel, ou pistel, ele vem da palavra crer, que tem a ver com fidelidade, que tem a ver com lealdade. A gente usa, geralmente, na tradução, o pistel como um ato de crer. Né? Da multidão dos que creram, mas pistel tem a ver também com fidelidade, não somente com crer por crer, né? Tem a ver com pensar sobre aquilo que é verdade, sobre acreditar, sobre essa relação mais íntima. Olha que interessante. Saiu aqui. Onde está? Da multidão dos que creram, que tá, aqui o texto bíblico estava falando de toda aquela multidão, era o coração e a alma. No grego, o coração é cardia, né? Pode ver, ó. Estou com problema cardíaco. E a alma, dando uma ideia de relação das entranhas com a relação espiritual. Então, essa expressão aqui no grego, por exemplo, que é a alma, né? Psuque,
Olha que fantástico, é respiração, fôlego de vida, aquilo que gera vida. Da multidão dos que creram, todos tinham o mesmo coração e todos tinham a mesma essência de vida, vida espiritual. Fantástico. Quando a gente vai um pouquinho no original, a gente fica assim, fascinado. E por isso que eu indico para vocês. Depois, uma outra hora, se vocês quiserem, nos momentos vagos, eu ensino vocês a mexerem, né? Que além das traduções bíblicas, que são imensas, algumas traduções eles não têm, por questões de direitos autorais, mas tem muita tradução boa, principalmente aqui, dicionário no grego, né? Já com uma tradução, tá bom? Beleza, vamos continuar aqui, então, lendo. Bom, para a gente continuar aqui, irmãos, só para a gente... Aí aqui, voltando a falar, então, nesses pontos, vou colocar aqui no meu cronômetro, para não perder a aula. Como eu estava dizendo, então vai ter várias designações para o deserto, né? Olha aqui o 4, você parou no 3, né, Gil? Pastor Johnny? Isso, vamos entrar no Leia 4. para nós o 4, rapidinho. Orbá. Empregado em sentido histórico somente pelos profetas e traz a ideia de aridez, desolação e ruína total, consequentemente de um castigo divino. Ezequiel 5,14, Isaías 44, 26. Ou seja, né, olha que interessante, a gente sabe disso, mas é muito interessante quando a gente compreende que também na revelação Deus usou esse sentido como algo que era um lugar de aridez, de deserto. Lembra do Vale dos Ossos Secos? Aridez, né? Deserto. 5, né? Isso aí. É Tohu ou Tohu? Eu creio que é Tohu. Creio, mas aí a gente teria que perguntar para o aluno que pronuncia bem, ou se não para um linguista. Aí eu teria que chamar um linguista aqui. Mas eu acho que é Tohu. Tohu, Eu né? acho que é Tohu. Eu também acho, mas é a certeza. O professor Fabiano, ele manja bem de línguas, viu? Ele Legal. gosta muito. Show de bola. Vamos lá. 5, então, Tohu. Sentido de vazio. Veja Jó 6,18, 12,24, Salmo 107, 40. 6. Sirar. Acho que é isso. Literalmente, terra árida. Veja Jó 33, Salmo 78, 17. No Antigo Testamento, as formas gregas de deserto coincidem muitas vezes com as latinas, com exceção de deserto de Judá. Em quase todos os textos bíblicos, deserto não é propriamente uma região árida, mas um lugar solitário. Então, é isso. Isso que é importante vocês fixarem para que a gente não tenha uma ideia errada. Para que a gente faça uma leitura correta, para que a gente não faça uma associação numa interpretação também errada das escrituras em algumas partes, tá bom? Então, aqui, leia rapidinho para nós, do 1 ao 10. Vamos lá. 1. Uma terra castigada por Deus, onde não chove, portanto não há bênção. Isaías 6, 11. 2. Terra abandonada pelo Senhor, portanto habitação de avestruz, hienas e chacais. Isaías 13, 20 ao 22. 3. Restauração da terra, em que desertos se tornarão em jardins regados. Isaías 32, 15 ao 17. 4. Deixa eu dar uma pausa aqui, irmãos. Esse assunto ele é fantástico, né? Quando a gente começa a trabalhar e compreender, saber que Deus, usando essa geografia, usando esse momento de dificuldade, até física para o seu povo, ele deixa essas mensagens poderosas. Mas esse texto de Isaías aqui remete àquela ideia de que eu falei há pouco, que eu aprendi com o irmão, que o deserto ele é um lugar onde vai se tornar um jardim bem regado. Então, a gente sabe do significado, do propósito, a gente sabe que Deus ele usa essa matéria-prima, que é a sua geografia, para se revelar, mas a gente, como servos de Deus, jamais pode esquecer de que o deserto é um lugar de escola de Deus na nossa vida. E vou dizer mais, pode ver que deserto é lugar de profetas.
é lugar de pastores e é lugar de ministros. Guarda isso no seu coração. Muitas pessoas, eles querem sair do deserto. Eu digo, filho, você está perdendo o melhor momento da tua vida. Por quê? Porque o deserto é o lugar de aprendizado. O deserto é o lugar de escola. O deserto é o lugar que Deus trabalha na nossa vida. Basta ver as lições bíblicas e os aprendizados que todos tiveram no Velho Testamento e no Novo Testamento. O deserto está intrinsecamente ligado ao papel de construção. No momento que a gente sai do deserto, que a gente dá ouvido às Jezabel, aos pastores contendiosos, às murmurações, e a gente quer ir ou para Samaria, ou quer ir para as planícies verdejantes do Jordão, ou melhor, as planícies verdejantes de Sodoma e Gomorra, a gente perdeu o melhor de Deus. Tá bom? Então, leia para nós, Gil, do 4 ao 10. Desculpa, Gil ou eu? Você, desculpa, Johnny. Imagina. 4. Os 40 anos que Israel passou no deserto representaram na vida religiosa uma lembrança das sucessivas gerações, um período áureo da aliança, do primeiro amor entre Deus e o seu povo. Deuteronômio 32, do 10 ao 12, Oséias 2, 16 ao 21 e 22. A rebeldia de Israel, 5. A rebeldia de Israel no deserto, que foi castigada por Deus, serviu de disciplina e admoestação às gerações futuras. Deuteronômio 6,13, Salmo 78, do 1 ao 40, 106, do 3 ao 33, Atos 7, 38 ao 43, 1 Coríntios 10, do 1 ao 11, Hebreus 3, do 7 ao 19. 6. Os castigos de Deus no deserto foram amorosa correção paternal para Israel. Deuteronômio 8, 2 ao 5. 7. João Batista viveu no deserto, Lucas 1, 80, e exerceu seu ministério no deserto, junto ao Jordão, Lucas 2, 4. 8. Jesus foi tentado no deserto, Lucas 4, do 1 ao 13. 9. Jesus muitas vezes se retirou para lugares desertos, onde fez maravilhosos milagres. Marcos 1, 31, 41, 6, 31 ao 41, João 6, 31. E por último, 10. A mulher de Apocalipse 12, 6 foi perseguida pelo dragão no deserto. Falando um pouco aqui do 4 em diante ao 9, a gente nota a escola de Deus, como eu tinha acabado de mencionar. Curioso que João Batista, como eu já ensinei para vocês, ele era o sumo sacerdote dos dias bíblicos. E o ministério dele, a criação dele foi aonde? No deserto, não foi no templo. Jesus realizou grandes milagres no deserto. Alguns em alguma sinagoga e próximo ao templo em Jerusalém. Mas a maioria eram onde? Nos desertos. O único texto aqui que fica com uma interpretação mais difícil é esse daqui da mulher de Apocalipse, né? Que foi perseguida pelo dragão no deserto. Tem uma interpretação bíblica e tem uma compreensão que possivelmente é Israel sendo perseguido pelo anticristo. E agora aqui a gente vai para os desertos bíblicos, né? Olha, o deserto da Judéia. Deixa eu ver outro mapa aqui também, ó. O deserto do Sinai. Olha que interessante, irmãos, o Sinai, o que ele representa, né? Vamos parar aqui para pensar. Uma terra dessa, que mensagem divina poderia ter para as próximas gerações? Sejamos honestos. Você preferiria morar ou ter uma experiência aqui ou lá em Samaria, aquele lugar farto? É óbvio. Mas Deus, ele registra uma história fantástica do seu povo e principalmente inaugura a revelação de Deus aqui. Pode ver que os 10 mandamentos, Deus usa o que? O deserto do Sinai, os montes ali, para se revelar, dando o decálogo e depois começando uma história de revelação ao povo nesse lugar, o Sinai. O Sinai se perpetuou na história da humanidade como um momento de uma aliança de Deus com o homem, que é a aliança do Sinai. Isso é extraordinário, irmãos. Nessa geografia árida, gélida,
Como pode algo bom sair daqui? Sai. Quando Deus está na história, é algo bom. Por isso que eu fui enfático há pouco, irmãos. O deserto não é um lugar onde Deus nos amassa, mas é um lugar onde Deus nos molda. Guarda isso. Entendeu? Fora do comum. Que outra vista do deserto do Sinai, né? Coisa sem sentido, né? Como um passeio, um lugar turístico, maravilha. Pode ver que até hoje esses lugares só são lugares turísticos, não tem como viver. Mas ali Deus separou um povo para estar ao pé do Sinai, para aprender no Horebe o que é Deus de Israel. E não foi diferente no deserto da Judéia. Quantas são as lições? O homem ou o profeta maior de todos os tempos, a sua escola foi aqui, no deserto da Judéia. João Batista foi treinado aqui. Isso é fora do comum, meus irmãos. Até hoje é um lugar deserto. Né? Então, assim, para a gente concluir aqui, né, rapidamente, no meu livro, no livro de vocês não tem, mas aqui aparece essa foto, tá? Os vários desertos. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo? Mar Vermelho, né? Aí os desertos, áreas grandes no meio dessa parte que é o sul de Israel. Tem o Mar Vermelho, aí vem Sinai, Parã, Sur, Zin, Etã. E aqui, olha só que interessante. Do Mar Vermelho ao Mar Morto, é praticamente 150 quilômetros. Como ir daqui para a praia. Mas é nesse contexto que aparecem vários desertos. E é nesse contexto que Deus revela de forma tremenda o Velho Testamento e inaugura a Aliança do Sinai. Não foi lá em cima, nos platôs, naquela geografia rica, naquela vegetação farta, foi aqui. Então, Deus é Deus, né, irmãos? Só isso só acontece com o nosso Senhor. Bom, vamos ler rapidinho aqui. Leia para nós, Gil, desertos bíblicos, para a gente encerrar essa parte. Desertos bíblicos. Os principais desertos mencionados na Palavra de Deus situam-se ao sul e ao oriente da Palestina. Os do sul estão todos agrupados na Península do Sinai e se dividem em dois grupos. Sur, Sin, Sinai, Parã, Cádiz, Zin e Berseba. Estes desertos formam e o mesmo deserto, um colossal deserto com nomes distintos, apenas para descrever e localizar regiões. 2. Os de Judá, Benjamim são Maom, Zif, Engedi, Tecoa, Jeruel, Jericó, Bet-Aven e Gabaon. José Pistonese declarou: os desertos orientais são mencionados acidentalmente e não têm a mesma importância histórica que os de Judá e Sinai, e muitos deles são até hoje desconhecidos. Até aí está ótimo, irmão. Então, assim, essa citação, né, para a gente aprender, para a gente não esquecer. Querem comentar alguma coisa, meus irmãos? Fazer alguma pergunta? Não, alguma pastor. dúvida? Que agora, a partir daí, os textos vão estar falando sobre os desertos, os detalhes. A gente já... Se vocês quiserem gastar mais algum tempo, se anotaram alguma coisa, senão a gente vai prosseguir. Tranquilo? Só uma curiosidade que eu tenho, assim, a gente pega algumas regiões na América, Estados Unidos, como onde hoje existem cassinos, eram regiões desérticas e tal.
A gente percebe assim que nessa região mesmo continua-se, né? Não tem nenhuma exploração comercial. Isso se dá hoje porque os governantes atuais não enxergam ali uma grande possibilidade de transformar isso num celeiro onde eles possam extrair algum recurso financeiro. Bom, o que que o senhor Ou acha? porque, então, eu, de fato, não sei te responder. Não sei te responder, filho. Eu deduzo, tá? Que é porque são regiões, assim, muito, eu diria, regiões, assim, muito difíceis de ter qualquer coisa. Por exemplo, Texas, né, como você disse, regiões de cassino. Predomina uma temperatura. Aqui no Sinai, eu não sei se vocês vão se lembrar, eu disse numa das aulas passadas, eu tive um amigo que foi lá no Sinai fazer aquele período, né, conhecer, provavelmente, porque como tem vários montes, eles não sabem qual daquelas montanhas Deus deu os 10 mandamentos, em qual daquelas montanhas fumegaram, ou se foram todas, tal. Então, quando eles começam a subir, quando eles começam a fazer esse trajeto, eles falam que é muito frio, é coisa assim, quase que 0 grau. E, de repente, a temperatura muda abruptamente durante o dia, vai para 30, 40, 50 graus. Então, essa variação climática, a gente vai ver no capítulo de número 11, bastante detalhes sobre isso, porque no capítulo 11, não, no capítulo 10, no próximo capítulo, a questão de vales. Então, eu deduzo, Dione, eu nunca fiz essa pergunta para os meus professores, então não sei te responder e nunca estudei sobre isso, mas eu deduzo que seja essa questão mesmo do acesso, da geografia e da variação climática. Porque, pense comigo, né? Lá no Egito, onde tem as pirâmides, mesmo sendo quente, há uma certa regularidade, né? Não há uma discrepância. E aonde gera essa discrepância muito brusca, as pessoas acabam não querendo criar nada. Né? Pode ver, hoje, onde é a antiga Babilônia, está lá no Iraque, não existe mais nada naquela região. Mas um dia houve um grande império. E se hoje eles não exploram mais, é porque não tem muito sentido aquelas novas civilizações explorarem aquilo. E pensa, né? Quando a gente olha essa região, a gente tem um apreço histórico, um apreço pela revelação. Mas morar por ali deve ser difícil demais, nessa região. Então, se torna inviável, né? A vida, se torna inviável se manter nesse lugar. Né? Então, eu deduzo que seja isso. Deduzo. Mas eu deduzo, tá, Johnny? Sim, sim. Não Obrigado. sei te dizer. Sim. Bom, a gente pode até depois pesquisar alguma coisa, mas aí teria que ser um professor, quem sabe, da área, que já estudou isso, já fizeram essa pergunta. Nos meus dias de aluno, ninguém fez essa pergunta, então a gente pode até descobrir, tá? Valeu. Depois. O Nordeste do Brasil é muito quente, né? Sempre que fala em deserto, eu já me lembro logo do sertão do Brasil. Mas lá predomina de dia e de noite, né? Sim, sim. Tanto é que eu nasci no sertão, eu sou de uma cidade próxima a Juazeiro do Norte, que é Farias Brito. E o que acontece? Minha mãe fala que é muito quente. Tanto é que a minha avó, quando vinha para cá, para São Paulo, eu me lembro que ela geralmente veio algumas vezes, a maioria das vezes ela veio no verão. E quando ela vinha no inverno, ela quase morria. Porque o nosso verão aqui do Sudeste é o inverno nordestino. Pensa, o nosso verão do Sudeste é o inverno nordestino. Não está frio lá. Eu lembro que eu via minha avó tomando sol o dia inteiro e ela falava, ai, aqui é frio demais. E eu, né, de shorts, eu falava, vó, mas tá quente. Aí eu falava para minha mãe, eu perguntava para minha mãe quando era criança, mas mãe, se é tão quente lá, como que vocês vivem? Ela falou, venta muito, filho. É uma brisa de dia e é uma brisa de noite. Interessante. Então é uma temperatura alta, mas
está dentro dessa normalidade, né? Só falta água, né? Porque se tivesse água lá, seria uma riqueza absurda com plantações. É o que você falou, venta muito, né? Inclusive hoje, Venta uma muito. das regiões de maior captação de energia limpa está no Nordeste. E por que nunca ninguém desenvolveu isso? A indústria da seca, né? Pois é. Indústria da seca. Te pergunto, né? Um poço artesiano no Nordeste poderia talvez resolver o problema de uma cidade, né? Por que não se fazem poços artesianos no Nordeste e sim constroem os açudes? Poço artesiano, né? Imagina. A cada cidade um poço artesiano do Agreste. Meu irmão, ali virava um paraíso. Né? Aí você vê, Deus um dia vai mudar a nossa história, né? Amém. Mas é isso, eu deduzo ser isso, viu, Johnny? Tá bom? Obrigado. Então, beleza, irmãos? Vamos para o próximo capítulo, os vales de Israel. Né? Os vales. Pode ler para nós, Gil, o filósofo brasileiro. Amém. O filólogo, no meu livro está Filólogo. Desculpa, filólogo, eu li é isso errado. mesmo. No meu livro não tem nenhum filólogo, no meu está Laudelino Freire define, vale. Ah, Né? somente o nome, né? Eu li filósofo, desculpa. Sim. O filólogo brasileiro Laudelino Freire define vale da seguinte forma: depressão ou planície entre montes, ou no sopé de um monte, ou no sopé de um monte. Longo trato de terra banhado por um rio. Em Deuteronômio 11, 10, versículo 11, lemos: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé a regáveis, com uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. A palavra vale ocorre no Antigo Testamento quase 190 vezes. No Novo Testamento, 2 no máximo. Em nosso vocábulo, só temos essa palavra para designar vale. Em árabe, há apenas um termo, mas em hebraico há 4. Também, olha só, mais uma vez, essa questão da língua, né? Assim como deserto tem vários significados, várias aplicações, pode ser visto de forma tanto no adjetivo quanto no substantivo. Tem essas compreensões com relação à revelação. Assim acontece a mesma coisa com vale no hebraico. No português, vale, mas no hebraico, não necessariamente. Então, veja para nós a primeira. 1. Emek ou Bigá. Desse vocábulo são formados diversos topônimos, alguns de suma importância para o povo de Israel. Entre eles se destaca o Har Ha-Emek, ou Emek propriamente dito, designa um vale profundo, ou uma vasta porção de terra entre montes, como o vale de Josafá, o de Aijolon, ou de Acor, etc. Ou, como a gente já mencionou, o Vale de Siquém. Vales. E o mais maravilhoso é que nos vales, mesmo sendo um lugar, né, que seria essa região mais baixa, geralmente acabam sendo regiões férteis, mas também acabam sendo regiões perigosas. Né? Então, o segundo pode ler para nós? Ok. Gai ou Guerre, né? Eu não sei direito se está certo essa pronúncia. Guirê. Eu acho que é Guirê também. Gai Sim. ou Guirê, eu acho. Designa simplesmente um vale estreito e profundo, como o dos filhos de Rinom, também chamado Gena, e Vale da Sombra da Morte. Salmos Ah, 23, versículo 4.
dando aquela ideia, lembram nos Estados Unidos, os Canyon, dando essa ideia. Claro que não como o Canyon, mas como se fosse esse lugar estreito, esse lugar profundo. Por isso que tem essa descrição do Geena, né? Ou filhos de Hinom. Hinom, tá bom? Pode ler agora para nós o 3. 3. Nahal, ou Nahal, corresponde ao árabe Wadi, ou Wadi, né? Entre parênteses aqui. Refere-se ao leito de um rio intermitente. Tais rios correm somente na estação chuvosa, novembro a março. Nos wadis, mesmo no estio, pode-se encontrar água no subsolo, como no Kirit e no Sorek. 4. Cefalá entre parênteses aqui, designa um terreno baixo, particularmente costeiro. Confunde-se muitas vezes com Emek ou Biga. Os vales mencionados na Bíblia foram denominados por um grande fato que neles ocorreram. A Bíblia, naturalmente, menciona muitos vales. Descrever todos seria uma tarefa impossível. Vamos aos principais. Bom, então eu vou aqui fazer essa leitura, porque no meu livro, nesse livro, ele vai trabalhar na nova edição de uma forma mais detalhada. Mas no meu, na realidade, o meu livro de vocês tem essa mesma descrição. Só que no meu ele trouxe já a síntese, tá bom? Então, por exemplo, né? Acorde significa perturbação. Beraka significa bênção. Aijalon significa das gazelas. Engaim significa ponte dos bezerros. Engidi significa ponte dos cabritos. Seboim significa das hienas. Escol significa cacho. Sorek significa vinho excelente. E terebinto significa das acácias. Então, assim, Pastor Enéas, quando ele fala sobre esses significados, né? E seria impossível, né? Claro que é possível, mas ele usa essa tarefa impossível, mostrando que no assunto aqui da geografia bíblica, se ele fosse tratar disso, seria impossível, porque esse é um assunto propriamente dito de hermenêutica, a arte de interpretar. Então, quando ele fala, os vales mencionados na Bíblia foram denominados por um grande fato que neles ocorreram, a Bíblia naturalmente menciona muitos vales. Descrever todos seria uma tarefa impossível, dando essa ideia de o propósito aqui dessa aula de geografia não é trazer a interpretação, a hermenêutica disso. É simplesmente citar que houve esses vales. Mas na aula de hermenêutica, isso que é mais legal, que é bom vocês saberem. Na aula de hermenêutica, quando vocês estiverem construindo um sermão, vocês notarem um certo vale, e vocês mergulharem naquele significado, ou seja, naquela aplicação, ou quando Deus se revela, né? Por exemplo, esse terebinto significa das acácias. Tem toda uma explicação. E aqui é isso que é rico para nós, para que a gente possa entender perfeitamente o que o texto bíblico estava querendo ensinar com aquele vale. E aí, diante disso, a mensagem fica muito mais poderosa. Por exemplo, eu li no Salmo 23 hoje com vocês, o versículo de número 3, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Que vale era esse que Davi estava citando? Entendam, se eu sei qual é o vale que ele está citando, e eu entendo que aquele vale tem tais características, tais dificuldades, a mensagem se torna muito mais poderosa. Tudo bem? Compreenderam? Então, é nisso que o pastor Enéas está querendo dizer, olha,
tem muitos vales, e nesses vales, Deus deixou uma mensagem. Vamos ver, por exemplo, aqui, o Acor. Vamos ler para nós o Vale de Acor. Ok, Acor, do hebraico Emek, que significa perturbação. O nome foi dado por causa de Acã, que desobedeceu a ordem de Deus no tocante aos despojos de Jericó. Transgrediu e levou Israel à derrota quando tentou tomar Ai. Acã foi destruído com sua família. Esse vale triste, esse vale de tristes recordações aparece em outras passagens bíblicas. Veja Josué 15, 7, Isaías 65, 10, Oséias 2, 15. Dá uma pausa até aí, Gil. Olha que fantástico. Quando a gente pensa assim, ainda que eu passar pelo vale da sombra e da morte, né? Como disse Davi, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. É um lugar de tormento, é um lugar de medo, mas é um lugar da companhia de Deus. Já esse vale que a gente acaba de ver, que é o vale da perturbação, Deus não está com ele. É o caso de Acã. O vale de Acã é um vale de perturbação. Então, olha, parece que é o mesmo vale, o de Davi. O vale de Davi se aplica em qualquer vale? Não se aplica. Porque o vale de Acã é um vale de sentença, um vale de juízo. É onde Deus não está. É onde Deus se sentencia. É onde a ira de Deus está. Ó, são vales, mas com mensagens distintas. Ficou claro, irmãos? Parece que todo vale dá. Por isso que o texto bíblico, e aí onde entra essa aula de geografia, ela tem tudo a ver com a aula de hermenêutica. Esses sentidos têm a ver com a nossa interpretação, com a nossa aplicação, com a nossa compreensão. Continua lendo, e você vê que esse mesmo vale está sendo citado em Isaías e também em Oséias. Eu vou ler o texto de Isaías. Esse texto é muito forte, irmãos. Esse texto é muito forte de Isaías. Olha que interessante. Isaías 65, 10. Olha lá. Para o meu povo que me buscou, Saron será um pasto dos rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. Mas dando uma ideia contrária ao que aconteceu com Acã. Para o meu povo que me buscou, ou seja, aquilo que foi sentença para uns, para outros já vai ser esperança. Para outros já vai ser outra compreensão. Mas para quem me buscou. Por quê? Acã fez o quê? Acã escondeu a capa babilônica, olha que forte. E ele pegou objetos consagrados, que não eram para o povo, mas eram exclusivamente para Deus. Ele se apropria o que é de Deus e ainda toma para si coisas que não eram do agrado do Senhor. E podem ver que também no capítulo 66 vem um outro texto, que é o julgamento sobre o povo de Deus. Eu continuo lendo para nós, filho, por gentileza. Irmãos, eu vou parar aqui a gravação. Sim. Já deu tempo? Eu esqueci de parar ainda agora. Tá bom? Só um minutinho.